Capítulo 16 O Ouro Canibal. Shawara, a fumaça do metal. Os brancos não entendem que, ao arrancar minérios da terra, eles espalham um veneno que invade o mundo e que, desse modo, ele acabará morrendo. Davi Copenau, BBC Wildlife, 5 de maio de 1990. As coisas que os brancos extraem das profundezas da terra com tanta avidez, os minérios e o petróleo, não são alimentos. São coisas maléficas e perigosas, impregnadas de tosses e febres, que só Omama conhecia. Ele, porém, decidiu no começo escondê-las sob o chão da floresta para que não nos deixassem doentes. Quis que ninguém pudesse tirá-las da terra para nos proteger. Por isso devem ser mantidas onde ele as deixou enterradas desde sempre. A floresta é a carne e a pele de nossa terra. Quem é o dorso do antigo céu Tucara, caído no primeiro tempo. O metal que Omama ocultou nela é seu esqueleto que ela envolve de frescor úmido. São essas as palavras dos nossos espíritos que os brancos desconhecem. Eles já possuem mercadorias mais que suficientes. Apesar disso, continuam cavando o solo sem trégua como tatus canastra. Não acham que, fazendo isso, serão tão contaminados quanto nós somos. Estão enganados. Muitas vezes pensei durante a noite nessas coisas debaixo da terra que os brancos cobiçam tanto. Perguntava a mim mesmo, como teriam vindo a existir? De que são feitas? Por fim, os Shapiri me permitiram ver sua origem no tempo do sonho. O que os brancos chamam de minério são as lascas do céu, da lua, do sol, das estrelas que caíram no primeiro tempo. Por isso nossos antigos sempre nomearam o metal brilhante Mareashi ou Chitikashirishi, que é também o nome das estrelas. Esse metal debaixo da terra vem do antigo céu Tucara, que desabou antigamente sobre nossos ancestrais. Tornado fantasma durante o sono, eu também vi os brancos trabalhando com esses minérios. Arrancavam e raspavam grandes blocos deles com suas máquinas para fazer panelas e utensílios de metal. Porém, não pareciam se dar conta de que esses fragmentos de céu antigo são perigosos. Ignoravam que sai deles uma fumaça de metal densa e amarelada, uma fumaça de epidemia tão poderosa que se lança como uma arma para matar os que dela se aproximam e a respiram. Penso que na verdade não foi Omama que criou esse metal. Encontrou-o no solo e com ele escorou a nova terra que acabara de criar, antes de cobri-la com árvores e espalhar os animais de caça pela floresta. Ao descobri-lo, pensou que os humanos poderiam utilizá-lo para abrir suas roças com menos trabalho. Contudo, por precaução, só deixou a nossos ancestrais alguns fragmentos dele, depois de torná-los inofensivos. Com eles puderam fabricar machadinhas. Omama ocultou sua parte mais dura e maléfica no frescor da terra, debaixo dos rios. Temia que seu irmão Ioassi fizesse mau uso dele, de modo que deu a nossos ancestrais o metal menos nocivo, mas também o menos resistente. Disse a eles: tomem esses poucos pedaços para trabalhar em suas roças e não desejem mais. Guardarei o restante que é perigoso. Ele agora pertencerá aos espíritos. Esse outro metal de Omama, muito pesado e ardente, é o verdadeiro metal. É o mais sólido, mas também o mais temível. Se ele não o tivesse ocultado desse modo, Ioassi, sempre desastrado, logo teria revelado sua existência a todos e desse modo a floresta já teria sido destruída por completo há muito tempo. Porém, apesar da prudência de Omama, Ioassi conseguiu assim mesmo fazer chegar a notícia da existência desse metal aos ancestrais do branco. Por isso, eles acabaram por atravessar as águas para vir à sua procura na terra do Brasil. Não é à toa que os brancos querem hoje escavar o chão de nossa floresta. Eles não sabem, mas as palavras de Ioassi, o Criador da Morte, estão neles. Assim é,
Os garimpeiros são filhos e genros de Oace. Tornados seres maléficos, esses brancos só fazem seguir seus passos. São comedores de terra cheios de fumaças de epidemia. Acham-se todo-poderosos, mas seu pensamento é cheio de escuridão. Eles não sabem que Oace colocou também a morte nesses minérios que tanto buscam. O Mama se escondeu para que o choro do luto não nos atormentasse sem trégua. Ao contrário, deu-nos o Chapire para podermos nos curar. Somos seus genros e filhos. É por isso que tememos arrancar essas coisas ruins da terra. Preferimos caçar e abrir roças na floresta, como ele nos ensinou, em vez de cavar seu solo como tatus e queixadas. Com suas máquinas, os garimpeiros só conseguiram até agora sugar o pó de ouro do fundo dos rios, mas esses são apenas os filhos do metal. Os brancos ainda não conhecem o pai do ouro, que está escondido bem mais fundo no centro das terras altas, onde o Mama veio à existência. Sem que o saibam, esse é o verdadeiro metal de Omama que os garimpeiros querem atingir. Vi-os muitas vezes em sonho destruir a floresta toda à sua procura. Ficam seguindo a pista de seus destroços em todas as direções, mas é sempre em vão, porque o Mama o soterrou no mais fundo da terra e os Chapire ficam desviando a atenção deles. Assim que se aproximam, os espíritos de Vertigem e Moeri os desorientam e os espíritos Tatu Canastra os envolvem numa fumaça impenetrável. O Mama enterrou esse metal junto ao ser do caos, Shiwaripô, cercado por espíritos do vendaval Yariporari. Está também sob a guarda dos espíritos guerreiros na Penaperi, nos ancestrais brancos. Se os brancos de hoje conseguirem arrancá-lo com suas bombas e grandes máquinas, do mesmo modo que abriram a estrada em nossa floresta, a terra se rasgará e todos seus habitantes cairão no mundo de baixo. Esse metal das profundezas é tão duro que pode cortar pedras sem se estragar. Os outros minérios, como o ouro, a casterita ou até o ferro, estão mais próximos da superfície do solo. Por isso são mais frágeis. As lâminas de faca perdem o corte e as de machado se quebram. As panelas furam e ficam amassadas. É por isso que os brancos ficam procurando sem trégua esse metal verdadeiro, que não se deteriora. Eles ainda não estão satisfeitos com as mercadorias e máquinas fabricadas até o momento com os minérios que conseguiram arrancar do solo. Agora querem possuir objetos que não envelhecem e jamais se degradam. Porém, tudo isso vai acabar mal, pois, como eu disse, essas coisas do fundo da terra são muito perigosas. Se os brancos um dia chegassem até o metal de Omama, a poderosa fumaça amarelada de seu sopro se espalharia por toda parte como um veneno tão mortal quanto o que eles chamam de bomba atômica. Os minérios ficam guardados no frescor do solo, debaixo da terra, da floresta e de suas águas. Estão cobertos por grandes rochas duras, pedregulhos ocos, pedras brilhantes, cascalho e areia. Tudo isso contém seu calor como uma geladeira de vacinas. Já disse, essas coisas caídas do primeiro céu são muito quentes. Se forem todas postas a descoberto, incendiarão a terra. Esfriando no solo, elas só exalam um sopro invisível que se propaga por suas profundezas como uma brisa úmida. Mas quando a floresta se aquece sob o sol, esse sopro pode se tornar perigoso. É por isso que deve permanecer preso no frio do solo, onde as pedras e a areia, como uma tampa de panela, retêm seu vapor maléfico e o impedem de se espalhar. Não foi, portanto, à toa que Omama soterrou o ferro, o ouro, a cassiterita e o urânio, deixando acima do solo só nossos alimentos. Assim guardados pelo frio dos seres da terra que chamamos Machitari, e do ser maléfico do tempo chuvoso, Rueri, os minérios não representam perigo, mas se os brancos os arrancarem todos do solo, afugentarão o vento fresco da floresta e queimarão seus habitantes com sua fumaça de epidemia. Nem as árvores, nem os rios, nem mesmo os chapire poderão conter o seu calor.
Então, ao ficar sem peixes para comer e sem néctar de flores para beber, o ser Sol, Motokari, que é também um ser onça, descerá à terra enfurecido para devorar os humanos como se fossem macacos moqueados. Depois, mais tarde, quando os brancos tiverem acabado de extrair todos os minérios, seu calor irá se dissipar e a terra se resfriará pouco a pouco, pois são eles que aquecem suas profundezas. A lâmina dos machados não fica mesmo ardente sob o sol? Assim é. De dia, o sol é muito forte e não deixa o frio descer à terra. De noite, é o calor que ficou no metal da terra que o empurra para as alturas. Onde o solo é muito quente, é porque no mais fundo dele há pedras e metais. Onde o solo é vazio, faz muito frio. As nuvens são baixas e quase não se vê sol. Deve ser o caso das terras distantes de onde os ancestrais dos brancos já extraíram todo o minério. Omama escondeu seu metal lá no meio dos mortos das terras altas, onde também fez jorrar os rios. É de lá que surgem os ventos e o frescor da floresta. É de lá que vem sua fertilidade. Quando fazemos dançar a imagem desse pai dos minérios, ela se apresenta a nós como uma montanha de ferro subterrânea, cheia de imensas hastes fincadas em todos os lados. Omama a colocou nas profundezas do solo para manter a terra no lugar e impedir que a ira dos trovões e dos raios a faça tremer e a desloque. Cravou-a lá como nós fazemos com os postes de nossas casas, para que elas não balancem durante as tempestades. Assim, esse ferro está enfiado na terra como as raízes das árvores. Ele a mantém firme como espinhas fazem com a carne dos peixes e esqueletos com a de nosso corpo. Torna-a estável e sólida, como nosso pescoço faz nossa cabeça ficar reta. Sem essas raízes de metal, ela começaria a balançar e acabaria desabando sob nossos pés. Isso não acontece em nossa floresta, pois ela está no centro da terra, onde esse metal de Omama está soterrado. No entanto, entre os brancos, em seus confins, onde o solo é mais friável, acontece às vezes de ela tremer e se romper, destruindo cidades. Se os brancos começarem a arrancar o pai do metal das profundezas do chão com seus grandes tratores, como espíritos de tatu canastra, logo só restarão pedras, cascalho e areia. Ele ficará cada vez mais frágil e acabaremos todos caindo para debaixo da terra. É o que vai ocorrer se atingirem o lugar em que se mora Shiwaripo, o ser do caos, que no primeiro tempo transformou nossos ancestrais em forasteiros. O solo, que não é nada grosso, vai começar a rachar. A chuva não vai mais parar de cair e as águas vão começar a transbordar de suas rachaduras. Então, muitos de nós serão lançados à escuridão do mundo subterrâneo e se afogarão nas águas de seu grande rio, Moto-Uriu. Escavando tanto, os brancos vão acabar até arrancando as raízes do céu, que também são sustentadas pelo metal de Omama. Então ele vai se romper novamente e seremos aniquilados até o último. Esses pensamentos me atormentam muito. Por isso levo em mim as palavras de Omama para defender nossa floresta. Os brancos não pensam nessas coisas. Se o fizessem, não arrancariam da terra tudo o que podem sem se preocupar. É para acabar com isso que quero fazer com que eles ouçam as palavras que os Shapiri me deram no tempo do sonho. Meu sogro é um grande xamã, como eu disse. É muito sábio. Ninguém tem mais conhecimento do que ele, um Atoriki. Foi ele o primeiro a ver a imagem do metal de Omama e fazê-la descer. Desde então, os demais xamãs de nossa casa também a fazem dançar. No meu caso, foi primeiro no sonho que vi o pai do ouro e dos outros minérios. Aconteceu quando, doente de malária, ardente em febre e tornado fantasma, minha imagem foi levada pelo espírito da terra Machitari até o mais profundo do mundo subterrâneo. É por causa dessa razão que eu posso falar disso. A imagem do pai do ouro é gigantesca e impregnada de fumaça de epidemia. Trata-se de um ser maléfico, assustador e feroz, capaz de nos cortar a garganta, dilacerar nossos pulmões e secar
nosso sangue. Os brancos têm de saber disso e desistir de se apoderar do metal de Omama. Talvez seja o mais belo e o mais sólido que eles possam encontrar para fabricar suas máquinas e mercadorias, mas é perigoso demais para os humanos. Para nossos maiores, o ouro não passava de pontinhos brilhantes na areia dos rios, como o que chamamos morrerê. Coletavam-no para fabricar uma substância de feitiçaria com a qual cegavam as pessoas com quem estavam bravos. Antigamente, esse pó de metal era muito temido. Hoje, os rapazes não sabem mais para que serve. Há muito dele no igarapé perto de nossa casa, mas ninguém ousa tocá-lo, com medo de perder a visão. Meu sogro, que é um homem dos tempos antigos, chama-o Ipereá, o pó que cega. Ele também faz descer a imagem de seu metal, Ipereri, que vem debaixo da terra. É por isso que chamamos os fragmentos de metal brilhante que os garimpeiros tiram do leito dos rios Ouro Ipereá, o pó de cegueira do ouro. Quando os brancos arrancam os minérios da terra, trituram-nos com suas máquinas e depois os aquecem em suas fábricas. Ele então exala uma poeira fina, que se propaga como uma brisa invisível em suas cidades. É uma coisa de feitiçaria perigosa que entra nos olhos e vai estragando a vista. Por isso, tantas crianças dos brancos são obrigadas a aprender os olhos atrás de cacos de vidro para ler seus desenhos de escrita. As palavras da imagem de Omama nos ensinam a recear o ouro e os demais minérios. Trata-se de coisas maléficas, desconhecidas e temíveis que só provocam doença e morte. O ouro, quando ainda é como uma pedra, é um ser vivo, só morre quando é derretido no fogo, quando seu sangue evapora nas grandes panelas das fábricas dos brancos. Aí, ao morrer, deixa escapar o perigoso calor de seu sopro, que chamamos de Oru-a-Wakishi, a fumaça do ouro. Ocorre o mesmo com todos os minérios quando são queimados. É por isso que a fumaça dos metais, do óleo dos motores, das ferramentas, das panelas e todos os objetos que os brancos fabricam se misturam e se espalham por suas cidades. Esses vapores, quentes, densos e amarelados como gasolina, colam no cabelo e nas roupas, entram nos olhos que invadem o peito. É um veneno que suja o corpo dos brancos da cidade sem que o saibam. Depois toda essa fumaça maléfica flui para longe e quando chega até a floresta, raga nossas gargantas e devora nossos pulmões. Queima-nos com sua febre e nos faz tossir sem trégua. Vai nos enfraquecendo até nos matar. Antigamente pensávamos que chegava até nós sem motivo, ao acaso. Mais tarde, porém, nossos espíritos chapiri viajaram até as remotas terras dos brancos. Lá, viram todas as suas fábricas e nos trouxeram palavras delas. Agora sabemos de onde provém essa fumaça maléfica. É a fumaça do metal, que também chamamos de fumaça dos minérios. São todas a mesma fumaça de epidemia Chauara, que é nossa verdadeira inimiga. Omama enterrou os minérios para que ficassem debaixo da terra e não pudessem nunca nos contaminar. Foi uma decisão sábia e nenhum de nós jamais teve a ideia de cavar o solo para tirá-los da escuridão. Essas coisas maléficas permaneciam bem enterradas. Nossos maiores não ficavam doentes o tempo todo como ficamos hoje. Todavia, os brancos, tomados por seu desconhecimento, puseram-se a arrancar os minérios do solo com avidez, para cozê-los em suas fábricas. Não sabem que, fazendo isso, liberam vapor maléfico de seu sopro. Este sobe então para as direções do céu até chocar-se com seu peito. Depois volta a cair sobre os humanos. É assim que acaba nos deixando doentes. Seu veneno é terrível. Não sabemos o que fazer para resistir a ele. É por isso que ficamos tão aflitos. Apesar de toda essa fumaça de epidemia não estar ainda tão alta acima de nossa terra, espalha-se e acumula-se sem parar. Já se alastra por toda parte nas cidades em que se encontram as fábricas dos brancos. Agora, os garimpeiros estão empesteando a floresta com os gases de seus motores e os vapores do ouro e do mercúrio que eles queimam juntos. Depois, antes de venderem seu ouro na cidade, guardam-no em caixas de ferro, que, aquecidas pelo sol, também exalam eflúvios ruins.
depositam no solo sacos cheios de cassiterita que também disseminam fumo de doença. Então todas essas fumaças levadas pelo vento caem sobre a floresta e sobre nós. Tudo isso se mistura para se tornar uma única epidemia chauara, que dissemina por toda parte febre, tosse e outras doenças desconhecidas e ferozes que devoram nossas carnes. Essa chauara que invade a floresta inteira vai fazer de nós tatus esfumaçados para saírem da toca. Se o pensamento dos brancos não mudar de rumo, tememos morrer todos antes de eles mesmos acabarem se envenenando com ela. Quando essa fumaça densa e pegajosa nos atinge pela primeira vez, é muito perigosa para nossas crianças, mulheres e idosos. Eles têm uma carne que ainda desconhece sua força maléfica, e assim ela consegue matá-los quase todos de uma vez. Foi o que aconteceu com meus parentes no passado com a epidemia de sarampo de Tootobe, aquela que por pouco não matou a mim também. Agora é a malária dos garimpos, também muito agressiva, que tememos. Assim é, o sopro vital dos habitantes da floresta é frágil diante dessas fumaças de chauara. Leva muito tempo até que nossa carne aprenda a endurecer e resistir a elas. Não é à toa, nossos antigos jamais tinham respirado esses eflúvios de morte. Seu corpo tinha permanecido frio na floresta das terras altas. Quando essas fumaças surgiram, não tiveram forças para se defender. Todos arderam em febre e logo ficaram como fantasmas. Faleceram rapidamente em grande número como peixes na pesca com timbó. Foi assim que os primeiros brancos fizeram desaparecer quase todos os nossos antigos. Antigamente, nossos avós também detinham coisas de feitiçaria, como folhas, ocoxi, raiacoari e paraparahi, que usavam para enviar fumaças de epidemia famintas de carne humana sobre seus inimigos. Essas plantas eram temidas e poderiam ter dizimado também os brancos se tivessem queimado no meio de suas cidades. Nossos maiores partiam com essas plantas em expedições secretas de feiticeiros Oká e as jogavam no fogo perto das casas que queriam contaminar. Assim, antigamente, nossos avós também detinham coisas de feitiçaria, como folhas, ocoxi, raiacoari e paraparahi, que usavam para enviar fumaças de epidemias famintas de carne humana sobre seus inimigos. Essas plantas eram temidas e podiam ter dizimado também os brancos se tivessem queimado no meio de suas cidades. Nossos maiores partiam com essas plantas em expedições secretas de feiticeiros Oká e as jogavam no fogo perto das casas que queriam contaminar. Assim que a fumaça caía sobre seus habitantes, eles não demoravam a morrer um atrás do outro. Essas fumaças de chauara eram mesmo muito temíveis. A da planta ocoxi, que pertencia às mulheres velhas, por exemplo, atingia primeiro os homens mais vigorosos antes de liquidar em seguida as moças mais belas. Só escapavam dela alguns velhos e adultos descarnados. Foi o que ouvi contar quando era criança. Os maiores não nos deixaram essas plantas de feitiçaria. Eles as perderam. Não sabemos mais usá-las. Se assim não fosse, eu diria: é verdade, possuímos plantas ruins que um dia servirão para nos vingar daqueles que nos mataram. Mas não temos nada disso. Apenas ouvimos falar quando éramos novos. Em compensação, o que conhecemos bem desde a infância são as fumaças de epidemia dos brancos que devoram todos os nossos parentes. Outrora, antes da chegada da estrada e dos garimpeiros, foram os brancos dos rios que primeiro fizeram queimar epidemias chauara contra os nossos antigos. Por raiva, faziam explodir nos ares ou esquentavam em caixas de metal coisas desconhecidas que logo propagavam uma fumaça de morte. Agora, porém, não é mais assim. Os brancos espalham suas fumaças de epidemia por toda a floresta à toa, sem se dar conta de nada, só arrancando ouro e outros minérios da terra. Os vapores que saem desses metais são tão fortes e perigosos que até a fumaça da cremação dos ossos de suas vítimas é envenenada. Assim, poucas pessoas que sobrevivem a uma epidemia também morrem logo depois de respirar essa fumaça.
Mas não somos só nós que sofremos dessa doença do minério. Os brancos também são contaminados e, no fim, ela os come tanto quanto a nós, pois a epidemia Chauara, em sua hostilidade, não tem nenhuma preferência. Embora pensem em morrer de uma doença comum, não é o caso. São atingidos, como nós, pela fumaça dos minérios e do petróleo escondidos por Omama debaixo da terra e das águas. Fazem-na jorrar por toda parte ao extrair e manipular essas coisas ruins. Chamam isso de poluição. Mas para nós é sempre fumaça de epidemia Chauara. Apesar de sofrerem também, eles não querem desistir. Seu pensamento está todo fechado. Só se importam em cozinhar o metal e o petróleo para fabricar suas mercadorias. Por isso, a Chauara consegue guerrear sem trégua contra os humanos. São esses os dizeres de nossos antigos, que, como meus sogros, são grandes xamãs. São as palavras dos Chapiri que eles nos transmitem. São elas que eu gostaria que os brancos ouvissem. Hoje esse mal cresce e se alastra por toda parte. Não paramos de morrer por sua causa. Em todos os lugares onde vivem brancos, a fumaça dos minérios aumenta. Antigamente, eles ficavam bem longe de nós, em suas cidades, mas hoje se aproximaram e vamos ficando cada vez menos numerosos, pois suas fumaças de epidemia estão sempre nos rodeando. Nossos Chapiri tentam incansavelmente atacá-las e empurrá-las para longe da floresta, mas elas não param de voltar. Para nós, xamãs, é um grande tormento não conseguir repeli-las. Se elas nos matarem todos, ninguém poderá compensar o valor de tantas mortes. Nossos mortos são já muito mais numerosos no dorso do céu do que nós vivos na floresta. Nem o dinheiro, nem as mercadorias dos brancos os farão descer de novo entre nós. E a floresta devastada tampouco poderá jamais ser curada, ficará ferida e doente para sempre. O que chamamos de Chauara são o sarampo, a gripe, a malária, a tuberculose e todas as doenças de brancos que nos matam para devorar nossa carne. Gente comum só conhece delas os eflúvios que as propagam. Porém nós, xamãs, vemos também nelas a imagem dos espíritos da epidemia, que chamamos de Chauarari. Esses seres maléficos se parecem com os brancos, com roupas, óculos e chapéus, mas estão envoltos numa fumaça densa e têm presas afiadas. Entre eles estão os seres da tosse, Tocori, que rasgam as gargantas e os peitos, ou os seres da disenteria, Chucari, que devoram as entranhas. Também tem os seres do enjoo, Turenari, os da magreza, Waitarori, e os da fraqueza, Hayakorari. Eles não comem caça nem peixe, só têm fome de gordura humana e sede de nosso sangue, que bebem até secar. Para conseguirem chegar até nós, sabem escutar de longe a algazarra que sobe de nossas aldeias. Então se acercam de nossas casas durante a noite e penduram suas redes ao lado, sem que possamos vê-los. Aí, antes de começar a nos matar, fazem-nos beber um líquido gordurento que nos deixa fracos e doentes. Em seguida, buscam entre os nossos filhos os mais bonitos e mais gordinhos, capturam-nos e os prendem em grandes sacos para levá-los para casa. Às vezes, cortam logo a garganta de alguns, enfiam-nos em espetos de ferro e os assam para comer ali mesmo. Então, se nossos Chapiri não reagirem imediatamente para livrá-los, morrem. Depois disso, os Chauarari atacam os idosos e as mulheres cujo sopro de vida é mais fraco. Começam por degolar um grupo inteiro com seus facões, depois descansam um pouco antes de voltar em busca de nossas presas. Vão assim juntando aos poucos grandes quantidades de cadáveres para moqueá-los como se fossem caça. Só param a matança quando consideram que juntaram carne humana suficiente para satisfazer sua voracidade. Esses seres maléficos da epidemia são mesmo ferozes e gulosos. Assim que se apoderam das imagens de suas vítimas, decapitam-nas e despedaçam-nas. Devoram em seguida seus corações e engolem seu sopro de vida.
deixam suas vísceras para os cães de caça que trazem consigo, chupam a medula de seus ossos e os jogam para esses animais esfomeados, que os roem com estalos ruidosos. É por isso que a epidemia Chauara nos faz sentir tanta dor na barriga, nos braços e nas pernas. Depois, os Chauarari cozinham os corpos destrinchados de suas presas como um amontoado de macacos-aranha em grandes bacias de metal, borrifando-os com óleo escaldante. É isso que nos faz arder de febre. Uma vez cozidas, guardam essas carnes em grandes caixas de ferro para comer mais tarde. Preparam assim latas de carne humana em grandes quantidades, como os brancos fazem com seus peixes e seus bois. Mais tarde, quando seus víveres começam a acabar, mandam de novo seus empregados caçar as imagens de mais vítimas entre nós. Gritam: vão buscar crianças humanas bem gordas para mim. Estou faminto. Comeria uma perna com prazer. Então, uma vez saciados, nos deixam em paz por algum tempo. Eles não têm pressa. Quando voltam a sentir fome, retornam, mais e mais, para devorar nossos filhos, nossas mulheres e nossos idosos, pois nos consideram sua caça. É desse modo que a epidemia Chauara vai nos dizimando aos poucos. Esses seres Chauarari moram em casas repletas de mercadorias e comida, como os acampamentos de garimpeiros. É lá que cozinham as carnes dos habitantes das florestas. Restos de seus banquetes canibais ficam pendurados por todos os cantos da casa, pois eles guardam os crânios e parte dos ossos humanos que devoram, como nós fazemos com a caça que comemos. Suas redes, aliás, são feitas de pele humana. Para fabricá-las, esfolam o corpo inteiro de suas vítimas antes de pô-las para assar. As cordas dessas redes são confeccionadas com a pele dos dedos das mãos e dos pés dos cadáveres, costuradas com máquinas. São mesmo seres maléficos. Na juventude, eu ficava apavorado quando minha imagem acompanhava os xamãs mais velhos até as casas desses comedores de homens. Até hoje me lembro do medo que sentia. A epidemia Chauara prospera onde os brancos fabricam seus objetos e onde os armazenam. Sua fumaça surge deles e das fábricas que cozem os minérios de que são feitos. É por isso que a doença e a morte golpeiam os habitantes da floresta assim que esses começam a desejar suas mercadorias. O fato de acumular com sofreguidão roupas, panelas, facões, espelhos e redes atrai o olhar dos seres da epidemia, que então pensam: essa gente gosta de nossas mercadorias? Ficaram nossos amigos? Vamos lhe fazer uma visita. Chegam logo seguindo os brancos em suas canoas, aviões e carros, sem que se possa vê-los. Os grandes rios, as estradas e as pistas de pouso são seus caminhos e portas de entrada na floresta. É acompanhando os objetos dos brancos que acabam vindo se instalar em nossas casas como convidados invisíveis, de modo que, para nós, as mercadorias têm valor de epidemia Chauara. É por isso que as doenças sempre as seguem. É com peças de metal que esses males nos dilaceram a garganta ou nos furam os olhos e o crânio. Acontece sempre do mesmo modo. Os seres maléficos Chauarari não tiram os olhos das mercadorias, para onde quer que elas vão, mesmo muito longe das cidades. Quando um avião carregado voa para a nossa floresta, eles seguem atentamente seu trajeto. Depois, nem bem ele aterriza, começam a buscar humanos para devorar nos arredores. Contudo, suas vítimas não podem vê-los chegar. Só os Chapiri conseguem. Quando morremos sob o efeito da Yocaona, nossos Chapiri se deslocam para as alturas, no peito do céu. Seu olhar então contempla a floresta como de um avião. Assim, localizam a fumaça de epidemia logo que ela aumenta e vem em nossa direção. Então, os espíritos na Penaperi, imagens dos ancestrais dos brancos, nos alertam. A epidemia Chauara está vindo e sua fumaça se avermelha. Está pondo o céu em estado de fantasma e devora todos os humanos ao longo de seu caminho. Devemos rechaçá-la para longe. Esses Chapiri são também os primeiros a atacá-la, golpeando-a com suas imagens barras de ferro. Só eles conhecem bem a fumaça do metal e são capazes de lhe arrancar as vítimas.
Os Napenaperi se parecem com os brancos que nos ajudam na defesa da floresta contra os garimpeiros. Levam com eles muitos outros Chapiri no combate contra os seres Chauarari da epidemia. Os espíritos os espicaçam com suas flechas venenosas, enquanto os espíritos jacaré os golpeiam com seus pesados facões. Os espíritos das abelhas bravas Chaqui e Pari os retalham e os das cobras Waroma os perfuram. Os espíritos guerreiro Oeoeri e Ayamori acorrem em grande número para crivá-los de flechas. Os espíritos Tamanduá e Tatucanastra os estraçalham com suas facas afiadas. Os espíritos Urubu os despedaçam. As imagens dos seres maléficos da Sucuri e do dono do algodão, Shinarumari, os agarram para sufocá-los e esfolá-los. Os espíritos das grandes árvores Arocorri e Masihanari Corri os esmagam com a ajuda do espírito pedra Maamari. Depois os espíritos do zangão Remoremo Moshi, do besouro Orã e do vendaval Yariporari também prendem as cabeleiras de suas fumaças no avião de Omama para arrastá-las para as lonjuras de onde vieram. Todos os Chapiri mais valentes descem para lutar contra a epidemia Chauara. Se juntam uma tropa incontável para enfrentá-la. Encaram-na com muita coragem e contra-atacam sem descanso como verdadeiros soldados sem nunca recuar. Se tivessem medo, ela não pararia mais de nos devorar, até o último. Porém, ao final, quando ela se torna por demais perigosa para livrar os seus da morte, os xamãs chegam a fazer dançar a própria imagem dela, que chamam de Chauarari. Essa imagem é mesmo a da epidemia Chauara. Mas, tornada espírito Chapiri, luta valentemente contra ela, juntando-se assim aos espíritos Napenaperi dos antigos brancos em seu combate contra a fumaça do metal. Era desse modo que os grandes xamãs de nossos antigos às vezes conseguiam fazer recuar esse mal perigoso e curar suas vítimas. Então, seus espíritos abelha repoma podiam abrir a terra e jogar os cadáveres dos seres da epidemia no mundo subterrâneo, onde se espatifavam e alimentavam os vorazes ancestrais Aupatari. Contudo, o mais frequente é a epidemia Chauara mostrar-se mais resistente à investida dos xamãs do que os espíritos maléficos da floresta. Quando isso acontece, os esforços dos Chapiri para destruí-la são inúteis. Por mais que a enfrentem com todas suas forças, ela não parece ser afetada por seus golpes. Bem no alto do céu, torna-se por demais agressiva e poderosa. Não tem mais medo de nada. As mãos dos espíritos não conseguem agarrá-la e suas armas não são capazes de atingi-la. Por mais que a façam recuar com suas investidas, ela sempre volta ao ataque, cada vez mais forte e resistente. Nem mesmo os seres da chuva Maari conseguem expulsá-la do céu. A Chauara é muito difícil de combater, porque é rastro de outras gentes. Ela não vem da nossa floresta. Seus seres maléficos Chauarari são mais numerosos do que os garimpeiros, até mais do que todos os brancos. É difícil juntar tantos Chapiri para combatê-los. É por isso que os xamãs os temem, e muitas vezes não têm coragem de enfrentá-los. Já a epidemia Chauara não hesita em se voltar contra os espíritos dos xamãs e capturá-los, destrói suas casas e os prende em caixas de metal ardente. Aí, se outros Chapiri intrépidos não vierem libertá-los, seu sopro de vida seca e eles falecem. Então os seres da epidemia moqueiam seus cadáveres antes de devorá-los, como fazem com os humanos. Se isso acontece, seus pais, os xamãs, morrem muito depressa. Os Chapiri, em compensação, sempre acabam voltando à vida. Eles são imortais. Onde os seres da epidemia vomitam seus ossos, eles eclodem de novo com seus espelhos e voltam a galhar corpo em seguida. Hoje, os seres maléficos Chauarari não param de aumentar. Por isso a fumaça de epidemia está tão alto no peito do céu.
Mas as orelhas dos brancos não escutam as palavras dos espíritos. Eles só prestam atenção no seu próprio discurso e nunca se dão conta de que é a mesma fumaça de epidemia que envenena e devora suas próprias crianças. Seus grandes homens continuam mandando os genros e os filhos arrancarem da escuridão da terra as coisas maléficas que alastram doenças do que sofremos todos. Assim, o sopro da fumaça dos minérios queimados se espalha por toda parte. O que os brancos chamam de mundo inteiro fica corrompido pelas fábricas que produzem todas suas mercadorias, suas máquinas e seus motores. Por mais vastos que sejam a terra e o céu, suas fumaças acabam por se dispersar em todas as direções e todos são atingidos por elas. Os humanos, os animais, a floresta. É verdade. Até as árvores ficam doentes. Tornadas fantasmas, perdem as folhas, ficam ressecadas e se quebram sozinhas. Os peixes também morrem pela mesma causa. Na água suja dos rios, com a fumaça dos minérios, do petróleo, das bombas e das coisas atômicas, os brancos vão fazer adoecer a terra e o céu. Então, os ventos e tempestades acabarão entrando também em estado de fantasma. No final, inclusive os Chapiri e a imagem de Omama serão atingidos. É por isso que nós, xamãs, estamos tão atormentados. Quando a epidemia Chauara nos ataca, ela cozinha nossa imagem em gasolina e petróleo, dentro de suas panelas de ferro. Isso nos faz virar outros e sonhar o tempo todo. Então vemos as imagens de todos os brancos que estão em busca do metal que tanto cobiçam. Vemos as fumaças das inúmeras tropas dos seres maléficos Chauarari que os acompanham por toda parte e os enfrentamos com firmeza com nossos Chapiri. Somos habitantes da floresta e não queremos que os nossos morram. Os brancos, por acaso, pensam que Teossi conseguirá fazer a fumaça de suas fábricas desaparecer do céu? Estão equivocados. Levada pelo vento bem alto até seu peito, já está começando a sujá-lo e queimá-lo. É verdade. O céu não é tão baixo quanto parece a nossos olhos de fantasma e fica tão doente quanto nós. Se tudo isso continuar, sua imagem vai ser esburacada pelo calor das fumaças de minério. Então, derreterá aos poucos como um saco de plástico jogado na fogueira. E os trovões enfurecidos não pararão mais de vociferar. Isso ainda não está acontecendo porque seus espíritos Utucarari não param de jogar água nele para resfriá-lo. Mas essa doença do céu é o que nós, xamãs, mais tememos. Os Chapiri e todos os outros habitantes da floresta também estão muito aflitos, pois, se o céu desabar e acabar pegando fogo, desabará mais uma vez, então seremos todos queimados e, como nossos ancestrais do primeiro tempo, arremessados no mundo debaixo da terra. São essas palavras de nossos grandes homens que se tornaram xamãs muito antes de nós. Foi o que eles viram em sonho e é o que relatam os cantos de seus Chapiri. Nós, xamãs, como eu disse, sonhamos com tudo aquilo que queremos conhecer. Quando bebemos o pó de Yacoana, primeiro vemos o pai do ouro dos minérios no fundo da terra envolto pelas volutas pegajosas de suas fumaças de epidemia. À noite, tornados fantasmas durante o sono, ainda sonhamos muito tempo com isso através de nossos Chapiri. Foi assim que, tornando-me espírito com meu sogro e os outros velhos xamãs de nossa casa, aprendi a conhecer a epidemia do ouro, que nomeamos Oru Chauara. Esses grandes homens me ensinaram a pensar longe, e foi com eles que a imagem de Omama me permitiu ver todas essas coisas. Se eu tivesse ficado só, trabalhando para os brancos, se meu sogro não tivesse me chamado para perto dele, meu pensamento teria ficado curto demais. É por isso que agora quero que os brancos, por sua vez, ouçam essas palavras. Trata-se de coisas das quais nós, xamãs, falamos entre nós muitas vezes. Não queremos que extraiam os minérios que Omama escondeu debaixo da terra, porque não queremos que as fumaças de epidemia Chauara se alastrem em nossa floresta. Assim, meu sogro costuma me dizer:
Você deve contar isso aos brancos. Eles têm de saber que por causa da fumaça maléfica dessas coisas que eles tiram da terra, estamos morrendo todos, um atrás do outro. É o que agora estou tentando explicar aos brancos que se dispuserem a me escutar. Com isso, talvez fiquem mais sensatos? Porém, se continuarem seguindo esse mesmo caminho, é verdade, acabaremos todos morrendo. Isso já aconteceu com muitos outros habitantes da floresta nessa terra do Brasil. Mas dessa vez, creio que nem mesmo os brancos vão sobreviver.